E você, Salles, como é que analisa esse posicionamento do Marcos Pereira? Será que tem um componente estratégico também, dado esse fato que a gente citou aqui no início, que ele é postulante à presidência da Câmara? Será que tem isso também na jogada, Salles? Como é que você interpretou? Eu deixo aqui para as pessoas que quiserem se tornar meus alunos, podem se tornar essa semana, www.ofimdaamerica.com, cupom de desconto BRADOC30, 30% de desconto para a audiência do Bradock Show. Veja, Abraão, eu acho que é só isso, para falar a verdade, né? O Marcos Pereira está fazendo conta. Ele tem mais voto se aliando à direita, que é contra o PL da fake news, é contra esses projetos todos que restringem a possibilidade de você utilizar as redes sociais para debater assuntos. Não digo nem para fazer campanha é um aspecto, né, da utilização das redes sociais, mas para fazer o que nós estamos fazendo aqui no YouTube, para fazer o que nós estamos fazendo lá no X, lá no Twitter. Eu continuo chamando o X de Twitter. Eu continuo fazendo no Twitter, no Instagram, onde quer que seja. Então, veja só, me parece que o Marcos Pereira, primeiro ali um público, né, vamos combinar, que aquele público do João Dória é o público da ciência, é o público pró-vacina, pró não sei o quê, anti-Bolsonaro e tal. Assim, eminentemente, ele está num local, aliás, a gente precisa sempre dizer o absurdo que são esses encontros internacionais, sobretudo com membros da magistratura, viajando por conta de empresa que tem causa nos próprios tribunais, mas isso é um outro ponto. Ele está fazendo conta, ele está falando para um público que gosta de ouvir esse tipo de coisa, que é o pessoal esquerda caviar, tucaninho, como disse bem a Fabiana, e como disse bem o Rodrigo, é um pessoal de folha morta no vento. Entretanto, não é só para aquele público que ele está falando, ele está testando, na minha opinião, se ele tem mais chance de êxito ao se aliar com a turma que quer o projeto da fake news, ou se ele tem mais chance de êxito em ir contra o projeto da fake news e coisas semelhantes. É matemática. Quantos votos cada um desses grupos agrega a ele, Marcos Pereira, para tão sonhada, e ele tem uma verdadeira obsessão com isso, tão sonhada presidência da Câmara dos Deputados. É importante lembrar que o PL, meu partido, cedeu a primeira vaga, a vaga de primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados na eleição da mesa em que elegeu Lira nessa última eleição, justamente para que o Republicanos apoiasse lá no Senado o Rogério Marinho. E eles ficaram com a nossa vaga da primeira vice-presidência, tanto que o Sóstenes foi para a segunda vice, e não apoiaram o Rogério Marinho para a presidência do Senado. Então, é importante ter os aprendizados, né? Lembrar um pouquinho que a turma joga um jogo que vale tudo, né? Essa história do fake news e todas as outras matérias que dizem respeito à restrição à liberdade de opinião, liberdade de expressão, redes sociais, etc., são matérias inadmissíveis. Como diz lá nos Estados Unidos, né, Rodrigo, é o deal breaker. Se puser esse tipo de coisa, se apoiar esse tipo de coisa, voto nosso de deputados da direita não vai ter de jeito nenhum. Pode fazer o gesto que for, chamar para jantar, oferecer vinho, fazer o que quiser. É como a turma corteja muito lá em Brasília. Mas não vai ter voto da direita. Esquece. Então, me parece que talvez, e aqui também uma outra informação importante, ele já tenha percebido que o voto da direita ele não vai ter mesmo. Né? Vocês se lembram que quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, lá no final do governo, ele foi um dos que disse, absurdo, fugiu para os Estados Unidos. Falou uma coisa assim, eu não lembro se foi exatamente essa expressão. Mas ele fez um comentário depreciativo ao próprio presidente Bolsonaro em razão do fato dele ter ido para os Estados Unidos. Então, talvez, não sei, não conversei com o Marcos, mas talvez, ele já antevendo que o voto da direita ele não vai ter mesmo, ele está fazendo gesto para a turma da esquerda, para a turma ligada lá, a Tucanada, o João Dória, etc., que ali talvez ele consiga os votos que ele pode precisar para concorrer com mais chance à presidência da Câmara. Eu acho que não tem chance nenhuma. Mas, enfim, é importante isso daí. E um último comentário, Brown. Lembrar que para os partidos e para os políticos, porque tem políticos assim em todos os partidos, inclusive no meu, PL, para os partidos e políticos que não têm voto de opinião, eles querem fazer de tudo para anular o voto de opinião. Porque com isso eles ganham mais
competitividade eleitoral. Por que nós, deputados e senadores do voto de opinião, ficamos na frente nas listas de voto? Por que nós somos os mais votados? Porque nós temos as redes sociais e outros meios para divulgar o que a gente pensa. Essa turma não pensa nada, não tem conteúdo. Então, já que eles não têm, eles não querem que os outros tenham também. É uma forma deles nivelarem a eleição, e como eles têm mais acesso aos fundos partidários, eles ganham de outra forma. Então é um jogo também eleitoral, essa história da fake news. Anda estressado, com falta de energia, se sentindo cansado, com aumento de dores por todo o seu corpo? Ligue agora no 0800 591 9304 e adquira hoje o magnésio quelato da Joy.